dentro do evento, né, o Espiral das Artes, a gente conseguiu fazer uma edição que é o Espiral das Artes virtual. O Espiral das Artes é um evento que acontece já presencialmente, né, desde o final de 2019. Então, é um evento multicultural que agrega diversas linguagens artísticas, artesanato, música, dança, teatro, literatura, artes visuais, enfim, uma infinidade de conexões entre essas artes, entre todas essas linguagens, e aí proporcionando pessoas da área se conhecerem, o público prestigiar todas essas linguagens, consumir, né, essa arte em todas as suas vertentes. Então, esse é um pouco do nosso propósito, assim como também valorizar, né, os artistas locais, sejam eles das linguagens que forem. Então, a gente tenta trazer essas conexões, né, dentro do evento presencial, quando a gente fazia. E aí, esse ano passado, a gente ficou quebrando a cabeça para tentar ver como é que a gente ia conseguir, né, com todos esses protocolos de não poder tantas pessoas, de não poder em espaço aberto, de não poder em espaço fechado, e a gente tentou ver como fazia, e aí surgiram, né, esses editais para tentar minimizar um pouco isso, e aí foi quando a gente viu essa oportunidade de fazer o Espiral das Artes virtual. E aqui estamos, o Espiral Literário, que é esse que vocês estão, é uma das ações do Espiral das Artes, e aí a gente dividiu em 5 conversas o Espiral Literário, né? Então tivemos dramaturgia, prosa, poesia, história em quadrinhos, e esse aqui é o de literatura infantil, que vocês são as convidadas de honra para conversar sobre isso. Esse evento, ele tem o apoio da Lei Emergencial, né, Aldir Blanc, e aí foi com esse recurso que a gente conseguiu fazer algumas das ações, não todas, mas conseguiu viabilizar algumas atividades que a gente não tinha conseguido antes. E aí a maioria das ações estão sendo feitas com uma antecedência, né, como essa daqui, a gente grava as conversas e depois a gente vai exibir na programação, aí depois eu vou passar o cronograma para vocês apreciarem não só, né, a participação daqui, como as demais atividades que a gente conseguiu montar. Então, vamos começar a nossa conversa, né? A gente pensou e repensou como é que temas a gente poderia abordar, né, dentro de um universo tão vasto, né, que é a literatura. E aí, dentro da literatura infantil, eu vi vários movimentos, a gente conversou bastante, e não podíamos fechar os olhos, né, para essa pandemia. E aí, o contexto virtual e os livros infantis foi o que chegou para nós, para a gente conversar. Então, dentro desse universo de livro infantil, de literatura infantil, de pandemia, de virtualidade, o que é que a gente pode trazer, né, para conversar sobre isso? Eu vou pedir para vocês mesmas se apresentarem de forma breve, e aí, depois que cada uma falar um pouquinho, eu vou lançar um mote e a gente continua a conversa, tá certo? Então, vamos lá. Rosinha, quer começar? Então, primeiro agradecer o convite, né, de estar nessa conversa sobre literatura para a infância, que é o que eu faço cotidianamente, né. Eu sou ilustradora e escrevo também para literatura infantil, né, para criança, e tenho uma escola de formação de ilustradores. Minha formação mesmo é em arquitetura, mas né, cheguei inclusive a trabalhar com arquitetura de escritório, mas me apaixonei pela literatura infantil e é isso que eu faço, e fico muito feliz de acordar todo dia sabendo que vou fazer livro. Massa, muito bom. Deixa eu ver quem vai agora. Deixa eu ver aqui na minha sequência. Carol? Olá, gente. Também gostaria de agradecer o convite de estar aqui nesse evento lindo. E, bem, sou Ana Carolina Miranda, trabalho como atriz, também pesquiso teatro, né? Sou formada em artes plásticas e também em artes cênicas. Fiz o meu mestrado em História
porque eu estava pesquisando sobre um grupo daqui, do Recife, que fez bastante sucesso lá no Santa Isabel, que se chamava o Grupo Gente Nossa. E ele foi a minha pesquisa, né, de mestrado. Enfim, a partir daí eu sempre trabalhei com teatro profissionalmente, e tanto com teatro adulto como teatro para infância e juventude, sendo que eu fiz muito mais espetáculos para infância e juventude até agora, olhando para a minha trajetória. E nessa trajetória eu tive contato com várias pessoas assim maravilhosas, né, que estudam especificamente o teatro para infância e juventude, e a partir desse momento também foi despertando o meu interesse pela literatura, né, infantil. E aí, a partir de 2015, eu comecei a escrever para esse público e estou adorando, assim, a literatura foi me chamando e eu fui com ela. Uhum. É isso. Massa, Carol. Camila. Oi, gente, boa noite. Agradecendo também o convite, é uma honra estar aqui. Eu, na verdade, sou advogada, eu falo que eu sou advogada na vida real, mas na vida que eu amo, eu sou escritora, escrevo livros infantis, tenho algumas publicações, e eu falo que a literatura salva, né? Acredito que como ela me salva, ela salva a todos nós, todos os dias, e acho que essa pandemia veio mostrar um pouquinho também isso, que a arte está aí para a gente sobreviver e viver dela, assim, cada vez mais. A gente espera o reconhecimento, espera espaço, é muito difícil, mas acho que estamos unidas aqui, né, com esse objetivo comum de incentivar a leitura, incentivar o amor pelos livros, incentivar a criação. É isso. Massa, Camila. E aí a gente estava pensando o que trazer, né, dentro desse contexto, e me veio uma provocação para vocês. A partir das trajetórias pessoais nesse ano, né, de pandemia e até onde nós estamos, mas como é que vocês performaram artisticamente, né, falando, dentro dessa pandemia, com o que vocês fazem, né, no caso nesse universo de literatura infantil? Eu li bastante coisa a respeito enfim, da situação, né, de todo mundo, de todos nós, eu como artista também, trabalhando com produção também, enfim, como eu disse a vocês, né, ficamos bem... e agora? Fazer o quê? Como? Para quem? Né, de que forma nesse contexto? E aí eu vi vários cenários, né, cenários bastante áridos nesse contexto de artistas realmente que não conseguiram desenvolver nenhuma atividade, e cenários bastante férteis também, com outra leva de gente, outra leva de artistas que conseguiu produzir bastante. Então, eu queria saber de vocês como é que foi para cada uma esse cenário, né? Como é que vocês se desenvolveram do ano passado para cá, nesse contexto de pandemia, artisticamente falando. Aí a gente pode voltar, né, para a Rosinha. Na realidade, assim, o meu cotidiano não mudou tanto, porque eu sempre trabalhei em casa, né? O que aconteceu foram as angústias todas, né, que eu tive que lidar, do desconhecimento, do medo. Eu tenho 2 filhos fora, né, do Brasil, tenho minha mãe de 80 anos, tenho, né, muitos amigos, então esse medo meio que permeou meu ano, né. Agora, artisticamente, é isso, comecei a fazer cursos que eu não faria se eu não tivesse aqui, né, se a gente não tivesse nessa condição, porque a geografia modificou, né, a gente hoje tem uma outra geografia, que a gente está todo se encontrando aqui. Para casa, aqui só tem gente de Pernambuco, né, de Recife, mas atualmente esse espaço aqui, né, do virtual, ele tem outro desenho, né, e isso tanto me abriu a possibilidade de fazer uns cursos que eu jamais faria, porque não acontecem aqui, quanto a escola
também abriu essa possibilidade, né? Hoje a gente tem alunos de todo o Brasil e de fora do Brasil que a gente não tinha, né? A gente era absolutamente restrita ao Recife, né? Então, acho que o que mais mudou para mim foi isso, né? Em termos dos meus trabalhos, eu continuei fazendo, não mudou tanto, né? Eu acho que dentro ainda está acontecendo coisas que ainda não saíram, né? Por exemplo, entender que criança é essa agora que tem um novo vocabulário, né? Que o vocabulário delas antes não tinha contágio, não tinha álcool, máscara, nem o nosso, né? Mas os dela principalmente, né? Elas fora da escola, o que é que isso está trazendo para elas, né? Entender um pouco as angústias, né? Que a gente está passando, que elas estão passando, para poder transformar isso, né? Em livro, artisticamente, dar conta de todos esses novos sentimentos e dessas novas relações, né? Com esse mundo estranho, né? Estranho em todos os sentidos, vamos combinar que são muitas estranhezas que a gente está tendo que lidar ultimamente. Desses 2 anos para cá, são muitas as estranhezas, né? E potencializada agora pela pandemia. Então, é isso, assim, de cotidiano mesmo, foi muito parecido, né? Porque, como eu trabalho em casa, de certa forma foi até um alívio não ter que sair tanto, eu não gosto de sair de casa. Para mim, quanto mais eu ficar em casa, mais eu gosto, assim, e mais eu produzo, e mais eu fico tranquila, porque sair para mim é um transtorno. A Rosinha, você ganhou um prêmio também nesse período, não foi? Foi no ano passado? Foi no ano passado. Foi, deixa eu, qual foi o prêmio? Foi o melhor livro para bebê. Ah, que legal. Fala aí um pouquinho dele. Então, é um prêmio novo que eu nem sabia que existia, né? Um prêmio é uma universidade que dá. Bom, agora me escapou o nome, não sei se é de São Carlos, não, realmente agora eu não lembro. Mas eles passaram 2 anos. É um grupo que estuda a literatura, a interação da criança com a literatura, e eles fizeram várias dinâmicas com as crianças e com os pais, e para mim esse prêmio tem um sabor especial, porque quem escolheu o melhor livro foram os bebês. E é engraçado, assim, eu vi muitas fotos, não desse prêmio, né, mas muitas fotos desse livro, e Lígia Bojunga diz, né, que livro é para a gente morar junto, e realmente tem umas fotos de que eles abrem e se colocam dentro do livro, assim, eles entram fisicamente, assim, literalmente dentro do livro, e isso é muito bacana, né, e aí você imaginar que o leitor que está ali escolhendo, eu acho que é um peso, para mim, muito mais significativo. E quando esse leitor é bebê, porque o bebê ele é um leitor, ele não é um futuro leitor, ele já é um leitor, que vai se tornar um leitor mais competente, mas ele é leitor dentro do universo dele, né? Então, saber que esse leitor escolheu o meu livro, né? Que o nome do livro é O que Tem Aí, que é um livro que ele vai abrindo, né? Assim, a cada página tem essa pergunta e abre uma aba para ele ver o que era que tem ali, da editora Jojuba, que é um convite para várias brincadeiras, né? Esse livro. E aí é muito muito bacana, né? E ao mesmo tempo, assim, a gente fica cheio de responsabilidade de fazer outro melhor, outro melhor, outro melhor, né? Que legal, Rosinha. Massa demais. Quem vai agora? Carol?
Rosinha, você me fez lembrar de uma oficina que eu fiz com o grupo de La Casa Incerta, que foi uma oficina de um fim de semana que era teatro para bebês. E, gente, eu fiquei tão encantada, assim, com tudo que a gente aprendeu, e no final a gente fazia uma prática, né, se apresentava, e eles pediram que quem tivesse, né, bebês, enfim, crianças até 2 anos, que trouxesse para a apresentação. E foi uma das coisas mais lindas, assim, que eu participei. Assim, é uma faixa etária, como eu nunca tinha tido experiência, que, nossa, foi um encanto, assim. Gostei demais de ter participado. E vem crescendo muito, né? Essa questão de se pensar cada vez mais o teatro para bebês, né? Cada vez mais. Enfim, e nessa pandemia, Kiara, eu estou descobrindo também outras formas, assim, dentro do teatro, né? Enfim, porque com a pandemia, ao contrário de Rosinha, a gente que trabalha com teatro tem que sair muito, né, de casa. E aí, com a pandemia, bem, parou, né? A gente estava até começando a se apresentar com o espetáculo Imaginário Lambi Lambi, que é para infância e juventude, e a gente teve que parar, né? Porque não teve como. E aí, em casa, eu fui descobrindo, assim, a questão da contação de histórias e utilizando o vídeo mesmo, a câmera, para praticar. Fui praticando e resultou em 2 vídeos, né? Que é O Menino Diante do Mundo e Meu Mundo de Cabeça para Baixo. O Menino Diante do Mundo era para um edital, e aí eu fiz com o Luciano, né, que é ilustrador também, e a gente fez uma mistura de contação de histórias com os desenhos dele, e eu curti muito, assim, o resultado, né? Foi uma primeira experiência, mas que eu fiquei muito encantada, que até então eu não tinha explorado. E o meu mundo de cabeça para baixo foi de um laboratório de criação que eu participei pelo Itaú Cultural, e chamado Infâncias Plurais. E aí foi mais ou menos 1 mês e meio que a gente ficou tendo palestras e criações para crianças de 7 a 14 anos. E resultou nesse vídeo, né, de 2 minutos, que cada pessoa que participava fazia, era livre a linguagem artística, e aí eu escolhi a contação de histórias. E assim, estou muito apaixonada. Eu gostei muito do resultado e eu estou meio que indo por esse lado, né? Já que eu não consigo me encontrar coletivamente, né? Ao vivo, vamos tentar de uma outra forma, através do vídeo, né? Fazer arte. Mas estou gostando muito. É uma nova experiência. É muito diferente. Era algo que eu nem pensava assim, mas que agora está sendo algo positivo. Estou gostando muito. E acabei tendo que escrever, né? Pensar nesses vídeos, e isso está me motivando também a escrever mais também, para infância e juventude. Eu estou gostando muito. Que massa, Carol. Isso me faz pensar essas novas descobertas, né, nessas linguagens nossas, que é algo que, assim, ou a gente se redescobriu no que a gente faz, ou a gente descobriu outra coisa. Por exemplo, eu estou aprendendo a costurar agora, algo que eu já tinha começado a querer. Aí eu comecei com as necessitadas máscaras, né? E aí fui ampliando isso, e eu estou já me aventurando a outras coisas. Então, é isso, a gente vai se descobrindo dentro das nossas próprias áreas, ou explorando outros universos também. Ou as coisas se misturam também, né? Ou descobrindo outras formas de fazer o que a gente já fazia, né? Tá? A gente tem uma pluralidade aqui de possibilidades. E você, Camila, o que é que andou aprontando? Mas eu falei, eu tô nessa zona árida aí, viu? Porque eu sou de todo mundo.
A pandemia me pegou meio desprevenida. Essas angústias, para mim, foram bem difíceis. E como, assim, o meu trabalho com a literatura é realmente escrever, e eu tinha algumas oficinas para criança, mas uma oficina assim, de criação literária, onde as crianças faziam suas historinhas. E era uma coisa muito pessoal, assim, história de Lego para criança muito pequena. E que eu não consegui transformar isso em digital, um pouco por, assim, conversando com as mães para facilitar aqui eu trabalhava. 5 ou 6 anos, eles passaram de uma vida normal para uma super exposição em tela, para uma falta de concentração. Eu achei que, para mim, naquele momento, não era viável fazer isso, pelas próprias crianças. Aí eu ainda estou aqui na angústia. Eu ainda escrevi todo mundo. Eu não conto história também, mas eu acho lindo. Conheci várias contadoras maravilhosas nessa pandemia, né? Porque, assim, o lado bom que eu falei, se a gente não se descobriu, a gente descobriu pessoas, descobriu cursos, descobriu coisas. Então, essas são as vantagens. Mas na minha arte mesmo, eu estou precisando que a gente não precise mais usar máscara, pelo menos, mas que a gente possa abraçar, enfim. Estamos aqui sofrendo as angústias, mas em frente. Porque isso afetou, enfim, nossa vida como um todo, né? Não só a vida profissional, vida artística, mas a nossa vida. A vida do planeta, né? A vida como um todo. A vida do planeta. E aí, ouvindo vocês falarem, cada uma, né, dentro da do seu desenvolvimento nesse ano, me veio uma outra vontade de provocação para trazer para vocês, que está dentro disso que vocês falaram, que é o lugar do afeto nisso, né? O lugar do afeto na escrita de vocês, nesse momento de isolamento, nesse momento de exposição às telas, nesse momento de redescobrir as formas de fazer o que a gente faz através de telas ou através de quê, né? E como ficam os afetos em relação a isso, onde eles se encontram nessa escrita e como é que eles vão chegar também nas outras pessoas, né? Como é que eles vão se transformar nisso, né? Nessa nossa produção, nessa nossa arte e vai chegar como, né? Como é que a gente vai transbordar esses afetos a partir disso, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Seja fértil, seja árido, seja como for, mas a experiência de vocês dentro disso, né? De trazer esses afetos nesse momento agora, dentro da literatura, dentro do que se tornou híbrido, né? Porque muita coisa se misturou, se entrelaçou umas com as outras. Como é que é isso para vocês? A gente volta para a Rosinha. Vamos lá. Então, primeiro eu queria dizer que eu também estou costurando. Na realidade, eu sou filha e neta de costureira, né? Mas a mamãe não deixou eu aprender a costurar, não. E aí, uma das coisas que eu fiz na pandemia foi costurar com a mamãe, né? Na realidade, mamãe sempre... E aí, falando de afeto, né? É isso, acho que foi uma das minhas experiências mais fortes. Agora foi exatamente essa. A mamãe está com Alzheimer e ela sempre costurou, mas não costura mais, não dá conta mais, né? E aí eu tenho costurado com ela exatamente para trazer essa memória, né, dela, esse afeto que ela tem pela costura e nos últimos anos ela fez muito calçãozinho e lençol de bebê, né, para dar. E aí eu tenho feito isso com ela. E aí isso também tem, né, transbordado, como você falou, para o meu trabalho. Um desses cursos que eu fiz foi de livro de artista, né, que é um outro universo, né, que eu estou descobrindo e que estou assim, muito me envolvendo, muito maravilhada. E, né, no meio dessa pandemia eu tive que fazer a mudança dela, porque ela morava numa casa, passei ela para um apartamento, e aí todo o material de costura dela está comigo. As máquinas não estão com ela, mas o material de costura está comigo. E aí eu comecei a fazer um livro com esse material, com tecido, com linha, com
alguns bicos que ela tem, porque ela tem um material incrível, né? Assim, na realidade, só esse material dela, se eu conseguir dar conta de transformar isso em livro, vai ser assim para o resto da minha vida, né? Fazendo, né? Que é isso, acho que talvez isso que mais tenha marcado né, esse meu ano de exatamente trazer, né, esse afeto, essa memória, e tem sido muito bonita, assim, porque ela não lembra de algumas coisas, né? Se eu pergunto, mãe, como é que faz isso? Ela não lembra, mas aí eu boto na mão dela e a memória dela lembra. E aí ela me mostra, né? Isso tem sido muito bonito. E eu também, costurando, eu tem algumas coisas que eu não sei, na realidade eu não sei costurar, mas algumas coisas eu faço pela memória que eu tenho dela fazendo, né? Tem sido um processo muito, muito bonito, né? Porque é isso, eu pego, eu dobro, eu levanto, eu faço umas coisas que eu não sabia que eu sabia fazer, né? E tudo vem dessa memória, né, minha em relação a ela, dela em relação a ela, esse material, e eu estou trazendo isso para o livro, né? Eu fazendo o livro também, eu costurei, eu bordei, me furei bastante, né? E assim, esse livro em especial é um livro que vai ser só um, né? Ele não vai ser um livro, ele isso, é um livro de artista, é um livro artesanal, não vão existir outros, acho que eu vou ser a única pessoa que tem esse livro, e nele eu estou lidando exatamente com afeto, com memória, com tempo, com esquecimento, né? Na realidade está sendo a minha forma de lidar com esse processo, né, do Alzheimer de mamãe, né? E claro que isso vai passar para os livros mais tradicionais, né? Os que eu faço, eles são mais tradicional nisso do mercado, né? Porque eles vão ser 1000 livros, milhões de livros, às vezes. Não vai ser esse um livro, né? Que é esse meu livro de artista. E não tem como, assim, eu noto que a minha cabeça já está mudando, né? Assim, do que é que eu quero começar a trabalhar, né? E para mim o afeto, ele sempre foi fundamental. Quando eu faço esse trabalho para bebê, né, que ultimamente são os livros que eu mais amo fazer, ou ele tem essa carga de afeto ou ele não funciona, né? Não é à toa que os bebês escolheram ele, né? É exatamente essa relação de afeto que eu sempre tive com o bebê, né? Sempre tive uma coisa, não sei se você sabe, mas eu queria ter 5 filhos, né? Eu tenho 3, mas eu queria ter 5. Essa ligação, eu sou louca por bebê. E para mim, bebê, o sinônimo de bebê é afeto, né? Não tem como. Que lindo, Rosinha. Olha, essa cachorra que vocês estão lá ouvindo ao fundo é daqui, é minha, viu? Ai, que massa. Dizer, mas fiquei aqui na minha. Mas assumo. Vai fazer o quê? Sim, Camila, não sei se você ouviu quando a gente chegou. Eu e Rosinha, nós somos vizinhas. E aí, as coisas que estão acontecendo aí no meio das casas, esse latido agora foi minha cachorra que latiu. Já conheço de longe. Foi, a Rodinha falou, adorei ali a vizinhança. Quer aproveitar, Camila, e falar de ti? Sempre assim que eu gosto muito de pessoas. Agora eu sei mais, assim. Isso está ressaltado. Eu estou sentindo falta de pessoas, de contato, de abraço. Eu adoro criança, mas não tenho a disposição de Rosinha, então eu quis ter 2 e tive 2. Pronto. Mas aí eu compenso com as crianças dos outros, do mundo, de abraçar, de dar minhas oficinas. Então, eu acho que a pandemia veio para mostrar mesmo que as nossas relações humanas, eu acho que a gente vai aproveitá-las melhor, né? Acho que quando a gente sair disso tudo, a gente vai dar mais valor ao que estava um pouquinho esquecido. E isso, naturalmente, vai passar para os livros, né? Assim, além do aprendizado do novo vocabulário, né? De máscaras, de álcool em gel, a gente vai aprender sobre valores, né? Acho que o mundo estava indo por um caminho,
de alguma forma, sem querer romantizar a pandemia de jeito nenhum, jamais, mas em algum sentido a gente teve que dar um freio e olhar para outras coisas, né? Olhar para dentro de casa. A gente teve nossas crianças dentro de casa o tempo todo, nossos pais. Eu acho que os olhares, eles mudaram. E isso vai ser refletido na nossa escrita, na nossa arte, nas ilustrações, né, Rosinha? No caso de Carol, atuar, eu acho que tudo isso vai fazer algum outro tipo de sentido. Não só para a gente, mas também para o público. É porque a gente não existe só para nós, né? Aí Com certeza. todo mundo recebe isso. A gente não existe, assim, por mais que a gente fala, escrever é um ato solitário, mas a partir do momento que a gente decide mostrar, que a gente decide publicar, a gente está querendo que o outro sinta, né? Então, para o nosso leitor, enfim. Acho que os livros serão lidos de outra forma, né? Além do que a gente escreve, a leitura também vai mudar. Massa, Camila. Carol. E então, Kiara, como Camila estava dizendo, né? Essa minha contação de histórias, que se chama Meu Mundo de Cabeça para Baixo, foi meio que um escape também, né, da pessoa Ana Carolina, com tudo que estava acontecendo ao redor, né? A pandemia, enfim, virou o mundo da gente de cabeça para baixo. Então, é um pouco disso, a história, né, que eu coloco para fora, e ela está muito vinculada a essa questão dos afetos, porque ela partiu de um momento em que eu encontrei uma foto minha da infância, que eu tinha 3 anos de idade. E aí vieram, né, as memórias, as lembranças. Meus pais também se mudaram nessa pandemia e começaram a morar com as minhas tias, porque são todos, assim, maiores de 70 anos. Então, assim, nessa pandemia, assim, o cuidado que a gente está tendo, né, a família com eles está muito grande, muito... para dar aquela atenção mesmo, aquela ajuda que eles precisam, né? Eu acho que a pandemia veio muito nisso, que a gente reflita, né? Não só o nosso estar no mundo, mas olhar para o outro também, né? De enxergar o outro também, né? E aí, todo ano passado, assim, também faleceu uma tia que eu amava muito, e essas idas e vindas ao hospital, tudo, e esse medo, o receio, né, de pegar Covid, enfim. E a gente começou a se cuidar muito mais, né? A se cuidar e cuidar do outro, né? De prestar atenção ao outro. E isso está sendo, assim, uma dinâmica mesmo muito forte, né? Na minha vida, enfim. E esse texto, né? Essa contação de histórias, tudo foi meio que um respiro diante de tantas coisas, assim, né? E não só aquela criança, aquela Carol que eu vi na foto, ela meio que veio para me resgatar também, de dizer, olha, a força, que é um momento difícil, mas que eu estou aqui, né? Eu estou conversando com você. E a partir dessa Carol foi surgindo as ideias, tudo. Luciano fez os desenhos, ficou a coisa mais linda. Ele desenhou justamente como estava na foto lá, o vestidinho que minha mãe costurava para mim. Era uma festa de São João. Ficou muito, muito delicado, muito bonito. Aí você falando disso, dessa questão, né, da afetividade. A afetividade é se afetar mesmo, né, por aquilo que a gente está... Enfim, eu me deixei levar por aquela criança, né, e fiquei pensando nas várias crianças, o que elas estariam passando nesse momento, né, que está difícil. Não só as crianças que enfim,
deixou de ir para a aula, né? Não tem mais o contato com seu amigo, tudo, tá nesse isolamento, mas também daquelas crianças que estão passando por desafios ainda maiores, né? Pensando nas infâncias plurais que a gente tem, né? Muitas crianças podem estar passando por violência, enfim, separação dos pais, tudo isso. E no texto eu tento dar aquele esperançar, né? Que o, o Paulo Freire fala tanto, né? Vamos esperançar, vamos, né? Vamos passar por esse momento, agir da melhor forma e esperar por algo melhor, assim, que vai vir, né? Vamos tentar passar da melhor forma. Então é isso, eu acho que eu escolhi justamente, eu acho que a arte te dá essa possibilidade, né, de você entrar nela para respirar um pouco nesse momento, que tá forte, mas vamos sempre pensar no melhor, né, de olhar como uma criança, né, a criança, ela, quando você olha para uma criança, ela está sempre encantada com aquele mundo. Eu acho que nós adultos precisamos disso, né? Desse olhar, desse encantamento. Apesar de tudo isso que a gente está passando, vamos aprender mais com as crianças, que elas têm muito para ensinar a gente, assim, né? De ter esse encantamento, esse olhar pelo mundo. E que tudo passa. Massa, Carol. Por essa fala sua, eu queria fazer só mais um pedido para vocês, se vocês deixarem, para vocês falarem sobre, que é sobre esse esperançar, né? E aí, para vocês trazerem agora que dentro do que vocês estão vendo, do que vocês estão fazendo e sentindo, as suas expectativas, né, e perspectivas nesse momento. Eu não vou nem determinar tempo, né, porque assim, um ano se passou dessa situação que a gente está, mas sabe-se lá quanto tempo vem pela frente, né? Então, sem determinar tempo, que esperançar é esse que vocês estão vendo, percebendo e sentindo daqui para frente, né, dentro do que vocês estão do que esperam para vocês, né? E aí isso, a resposta de vocês pode vir com o que vocês percebem mesmo, o que vocês sentem e o que vocês estão planejando mesmo, né? De fato, assim, em relação à literatura, a teatro, a dentro dos universos que vocês estão atuando nesse momento, né? E aí vamos falar sobre isso agora. Rosinha? Na realidade, eu acho que a gente, principalmente quem é artista, tem quase que obrigação à esperança, né? Ser artista você estar pensando o tempo todo em transformar alguma coisa, né? E a gente realmente precisa transformar. Objetivamente, a possibilidade da gente ter um país vacinado, né? E hoje eu estava vendo também que está surgindo um remédio, não só a vacina, e isso acende aquela luzinha, né? Ali no final do túnel. Ela podia ser um holofote, né? Mas no Brasil, como está, ela é uma luzinha. Mas é uma luzinha que dá um respiro na gente, né? E principalmente na possibilidade da gente, porque eu acho que esperança não é muito uma coisa pacífica, não. Acho que esperança é luta, sabe? E eu acho que a gente, para mim, a esperança é da gente poder lutar, para a gente voltar a ter um Brasil pensante, né? Porque a gente está hoje num Brasil distópico, num mundo distópico, na realidade, né? O Brasil em especial. Eu tenho minha grande esperança é que o Brasil volte novamente a ser um país pensante, um país que tenha o mínimo de sensatez, né? Porque a gente está absolutamente insensato. E eu acho que
cada livro que a gente faz, cada obra de arte, né, cada peça de teatro, cada música, é uma forma de renovar essa esperança. Uma esperança, por mais maluco que seja, né, mas esperança nesse ser humano, né? Eu acho que o grande poder da arte é trazer humanidade a esse ser que habita sobre a Terra, né? Que somos nós. Eu acho que essa é a grande potência da arte, é trazer a humanidade aos seres que estão por aqui. Então, é isso. Eu acho que meu desejo para o futuro é continuar fazendo, né, já o que eu faço. Para mim, a escola é uma semente de esperança, né? É minha contribuição para o futuro, né? Para os novos ilustradores, para novas pessoas que vão criar livro, né? Lidar, poder trazer a discussão, poder passar a experiência que eu, né, acumulei nessa época. Isso para mim também é um ato de esperança, né? Porque eu fico muito feliz quando eu vejo meus alunos começando a trabalhar, começando a publicar. Isso é muito emocionante para mim, né? E eu acho que isso também é um ato de esperança. E, sinceramente, eu tenho muita esperança que o povo vá para a rua para tirar Bolsonaro da presidência, para ser bem sincera, assim, bem verdadeira. Essa é a minha grande esperança, que esse filho da mãe caia e que vá preso, né? Então, essa é a minha esperança mais, assim, fervorosa. Bem, fale de suas esperanças. Camila, como estamos? Eu, assim, a Rosinha já resumiu muito bem, né? A esperança é essa vontade de lutar que eu acho que a gente tá, né? Porque às vezes a gente acorda bem, aí liga, abre o jornal, gente, aí vamos em frente. E eu acho que o caminho é esse. Eu acho que a gente que escreve, a gente que trabalha com criança, é mesmo para se renovar. Então a gente tem que estar aí disposto a lutar, disposto a escrever, disposto a fazer com que nossas palavras, que nossa arte seja lida, ouvida, reproduzida. E eu tenho isso, tentando renovar meus projetos pessoais também. No final do ano passado eu lancei o livro, foi meu primeiro livro independente por um selo, uma editora que eu criei com um amigo meu, Roberto Beltrão, que faz até o Esse Assombrado. Aí eu estamos com projetos de publicação. Esperamos, né, concretizá-los, esperamos a vacina para poder fazer o lançamento ao vivo, porque pela internet é bom, mas ao vivo é melhor. Mas vamos aí, lutar, né, lutar para esse Brasilzão aí voltar a pensar, como disse Rosinha. Adorei, eu vou copiar todas as palavras de Rosinha, que eu estava até anotando. Mas é isso. Massa, Camila. E Carol? Fora Bolsonaro. Enfim, eu tenho essa esperança mesmo de que vamos tentar, né, superar esses desafios, porque, afinal de contas, a vida é cheia deles, né? Não tem como viver sem ter um desafio. E eu acho que quanto mais você insiste, eu acho que a gente tem que encontrar essa perseverança mesmo, sabe? Se você é artista, persevere mesmo na sua arte. Se você é um arte educador, persevere nos seus alunos, sabe? Eu acho que essa é a palavra, perseverar, assim, nessa hora, assim como uma criança, né? Que nasce, aprende a andar, você vê que, sabe? Ela não para até aprender a andar. Eu acho que é isso, a gente precisa olhar para elas e ter esse estímulo, assim, sabe? De que dias melhores virão, que a vida é assim mesmo, ela vai girando. Um dia a gente está por cima, outro dia a gente está por baixo, mas
O que importa é acreditar mesmo, acreditar nos valores, né? Em algo sempre melhor, sempre pensando em algo bom para o mundo mesmo, né? Não só algo só seu, mas para que que reverbere para todos, né? E eu acho que a arte tem muito que dar ainda, sabe? Enfim, infinitamente, na verdade. E vamos seguir. Eu também acho que a esperança é esse esperançar mesmo, né? De que não é ficar, vou ficar aqui parada, pensando no que pode vir. Não, eu tenho que agir também, né? Se eu quero algo, quero que esse mundo seja melhor, então eu tenho que fazer a minha parte nesse mundo, né? Eu acredito muito no coletivo. A gente tá interligados, né? Somos interligados. Então, algo que eu faço aqui vai reverberar em outras pessoas. Então, a gente tem que pensar muito nesse coletivo, né? Então, a partir do momento que eu uso uma máscara para sair, para ir aqui na esquina, ou para receber alguém que está chamando no meu portão, eu tô esperançando também. Eu tô mostrando, olha, o cuidado começa em mim, mas também vai até você, né? O outro também é importante, né? Vamos sempre assim, enfim, seguindo esse caminho que eu acredito que a gente consegue chegar lá. Assim. Consegue sim, Carol. Meninas, eu ouvindo vocês falarem, já assim, já fiquei esperançada por algumas coisas, porque é como se, assim, aqui a gente tem um mosaico, um pequeno mosaico, né, do que é um reflexo do que de milhares e milhares de artistas estão acontecendo, sabe? Produzindo, seja lá de que forma for, sabe? Seja por um pensamento, sabe? Uma ideia que vem, seja concreto mesmo. Então, tem os livros, tem as aulas, tem os novos projetos. Então, já fiquei curiosa para ver o livro único que vai sair aí da produção de Rosinha. Já fiquei curiosa por esses novos projetos de Carol, da contação de história, de ver o que vai sair daí. Já fiquei curiosa por esse lançamento que vai acontecer. Temos esperança, Camila, do livro enfim, do que vai acontecer a partir disso. Então, assim, e como vocês, acho que milhares e milhares de artistas também estão com essa produção aí e a ponto de explodir, sabe? E é isso que também, né, uma das nossas funções como artistas é fazer chegar às pessoas, né? E aí, no nosso caso, nas crianças, né? Seja esses os livros, as ideias, os afetos através dos livros, né? Nesse sentido. E aí os formatos agora variados, né? Os digitais, os físicos, ou híbridos, seja lá como for. Então, esse mosaico mesmo que se desenha, né? Na verdade, ele sempre existiu, né, nesse formato, mas é como um mosaico mesmo, né, artístico de diversidade. Mas agora outros elementos aí estão levados em consideração, né? Estão chegando e a gente está tendo que lidar com eles, né? Conhecendo, sabendo ou não, né? Então, está posto, né? E aí, meninas, assim, eu já estou muito satisfeita com essa conversa. E aí eu queria saber de vocês para, se quiserem mais trazer suas considerações finais, para a gente ir encerrando e perpetuando essa conversa de outras formas. Alguém? Deixa eu me habilitar aqui, então. Eu vou, na verdade, agradecer, né? Agradecer por essa 1 hora de esperança, de renovar a esperança. Eu falo que é sempre bom, né? Tá com as pessoas dos livros, assim. Porque elas não... Difícil decepcionar. Então, foi muito bom. Só agradecer a oportunidade. Para mim, que ando um pouco por fora dos eventos, é uma honra estar aqui perto de vocês, de verdade. Então, eu agradeço. E vamos lutar. Vamos fazer esse Brasil voltar a ser o que era. O Brasil pensar, né? Então, vamos em frente. Um beijo, gente. Obrigada, Camila. Quem mais? Oi, eu. Não, eu queria agradecer, né? Foi lindo mesmo o papo.
E também relembrar, né? Eu acho que a arte, a gente pode estar passando pelo pior momento, mas parece que ela fica ainda mais viva. É incrível, assim, né? Como a arte, né? Ela tem forças, né? Então, eu acho que todos nós, artistas, precisamos lutar mesmo. Eu acho que quanto mais difícil tá, mais a arte, assim, ela transborda. Assim, surgem coisas maravilhosas nesses tempos tumultuados. Então, a gente tem que praticar, tem que, sabe, ir até essas pessoas, e eu acho que é isso. A arte, ela nunca nos deixa, sabe? Ela sempre está lá, firme e forte. Então, eu acho que é isso. É um momento forte para ela, né? A gente não pode esquecer disso. Ela está lá, ela tem uma voz, a voz é muito importante. E ela está aí, falando, gritando, se possível, para que a gente continue a perseverar, a lutar, sabe? Seja a literatura, seja o teatro, as artes plásticas, a música, ela sempre tem muito o que dizer. Vamos soltar essa voz artística que olha, muita gente ouve, viu? Ela nunca fica quietinha, não. Ela está sempre lá, perseverando. É isso. Obrigada, Carol. Bom, então, eu queria agradecer também esse encontro, reencontrar a Camilinha, que fazia muito tempo que eu não via, conhecer Carol, muito bacana. Na realidade, eu acho que a gente faz arte também, porque a minha sensação é que quando a gente lança, né, faz um livro, lança um livro, é como se a gente também quisesse um pouco que as pessoas testemunhassem a nossa existência. Eu acho que tem uma troca, assim, de uma necessidade do artista precisar do público para que o público seja parceiro, né? Seja testemunha mesmo de que você passou nessa vida e fez algo, né? E o que esse momento todo também, né, esse ano todo trouxe para mim também foi a consciência do quanto a gente precisa se instrumentalizar mais, né? Eu acho que eu nunca estudei tanto quanto eu estudei esse ano, até porque isso, para você dar aula, ou, né, você acaba tendo que estudar muito mais, né? Tem muito mais teoria, que é diferente do que uma aula presencial, então eu vi como... Eu sempre gostei de estudar, mas eu vi como é importante a gente se instrumentalizar, não só intelectualmente, mas politicamente, né, também, porque para a gente, para essa arte chegar, né, eu não tenho dúvida nenhuma do talento do artista brasileiro, como eu não tenho dúvida do talento do cientista brasileiro, né, do povo brasileiro, mas para que ela exista, se concretize e chegue ao público, né, para que o público seja essa nossa testemunha, a gente precisa de políticas públicas, né? E o que a gente está vivendo agora é o resultado de uma política pública, né, e desse projeto Aldir Blanc, né, Então a gente precisa cada vez mais brigar, né, a cultura que ela é sempre dizimada, né, em todo governo autoritário, a primeira coisa que eles destroem a cultura. E aí a gente tem que ser inteligente o suficiente para poder saber quais são os instrumentos de luta da gente, para a gente, né, brigar por essas políticas públicas, né? Então eu desejo para todo mundo, né, para todos os artistas, que eles se conscientizem, né, da luta que eles precisam para a própria sobrevivência deles, né? Nossa, né? Dessa classe artística que, apesar de talentosíssima, sofre que só a gota, né? Para sobreviver. Afe Maria, como a gente sofre para sobreviver. E não precisa, né? Quando você vê quem um dia quiser sentar e ler o que é o plano do livro da leitura, vai entender que quando tem política pública, o artista sobrevive bem e faz bem a sua obra.
Aí consegue desenvolver o seu trabalho e chegar ao público, e isso, né, o que eu falei antes, trazer humanidade a esse ser que habita essa terra, né? Como Camila disse, vou pegar as palavras, vou pegar um pouquinho de palavras de vocês para me alimentar disso, porque realmente é isso, é um pouquinho do que cada vivência traz, né? E nos alimenta nesse sentido, né? E é aí a gente se inspirar também, né? Então, só nesse momento, como Camila diz, obrigado por 1 hora de esperança, mas só nesse momentinho eu me inspirei como é? De bastante formas aqui, só pela conversa de vocês não têm noção. E aí, pelo Espiral das Artes, né, que é esse pedacinho aqui, que é o Espiral Literário, que nas versões presenciais, aguardem que teremos novidades. Esperamos, né, que seja mais breve. E aí, enfim, a gente vai ampliar mesmo essa rede de conversas e de pessoas que mais e mais se conheçam, né, dentro da própria área, que nos conhecia, e façam conexões maravilhosas aqui. Então, a gente teve essa conversa linda e sensível aqui no Espiral Literário, dentro desse nosso formato espiral virtual. E só agradecer a vocês, de coração mesmo. Assim, essa conversa vai ficar disponível para as pessoas acessarem e entrar em contato também com vocês, né? Se quiserem continuar essa conversa, saber mais um pouco sobre a história de cada uma, sobre as produções, sobre conversar mesmo, né? Sobre a arte, sobre tudo que ela nos traz. Então, eu agradeço mais uma vez, em nome do Espiral das Artes. A gente conversou com Rosinha, conversamos com Ana Carolina Miranda e com a Camila Hinojosa, aqui dentro do Espiral Literário, no Espiral das Artes Virtual 2021. E agradecemos demais e em breve estaremos juntos. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau, gente.